ao nosso eterno Criador a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita bondade, tem cuidado de nós, que possamos sermos visitados com a sua grandiosa presença. Eu louvo ao Senhor pela vida de muitos inscritos neste simples canal, onde eu tenho usado unicamente para pregar a palavra do Senhor. Tenho procurado dar o meu melhor. E eu louvo ao Senhor pela vida de muitas pessoas, homens, mulheres de Deus, que têm entrado neste canal para serem edificados, para serem abençoados, para unir a fé destes com a minha. Quero dizer para os senhores que eu estou sempre em oração. E se eu estivesse agora, se os senhores fossem membros de um ministério que eu estivesse pastoreando, eu estaria buscando ao Senhor intensamente para que nenhuma das minhas ovelhas, a alma destas, enfrentasse a corrupção. Então, mesmo neste simples canal, eu continuo intercedendo ao Senhor pela vida destes. E quero dizer que muito em breve, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, compadecerá das nossas almas. Estes estudos é o meu trabalho, é a minha obrigação. Eu fui chamado pelo Senhor com este propósito de alertar as almas, abençoar as almas, procurar alertar as almas sobre os enganos que estão sendo divulgados na pregação do Evangelho, sobre esta adulteração que está sendo feita na palavra. E eu fui chamado com este propósito. No livro de Marcos 16, Altíssimo Criador, Santo Espírito, nos dê entendimento das tuas palavras para compreendê-las e colocá-las em prática em nossa vida. Ali o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E este ide, senhores poderão ver que não foi para todas as pessoas. Muitos pegam a Bíblia e abrem uma igreja, sendo que este Evangelho não transformou nem a vida
destes. Então vejam, senhores, este trocadilho que o diabo tem feito para enganar muitos com a pregação do Evangelho. Então muitos que estão pregando o Evangelho não mudou nem mesmo a vida deles. E a diferença na pregação do Evangelho está naqueles que estão pregando. Temos que saber se estes foram verdadeiramente mudados pelo Evangelho eterno, pelo Evangelho da salvação. Então muitos estão pregando o Evangelho. Filipenses 1, 15 a 18. Estão pregando por inveja, por ganância, sem nenhuma responsabilidade pela salvação das almas. É o que mais se vê dentro dos ministérios, onde eles estão pregando um evangelho, não o evangelho. Então muitos pregam por inveja, por ganância, para tirarem proveito do nome de Cristo, para tirarem proveito da pregação da palavra, mas muitos destes não foram transformados por este evangelho, o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Por isso que este ide, Mateus 28, 19 e 20, não são para todas as pessoas. São para os transformados. São para aqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram não somente da água, mas nasceram do Espírito. Para estes, o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Só que o que se vê nas igrejas, nos ministérios, são pessoas, repriso, que o Evangelho não transformou nem mesmo a vida deles. E vejam, senhores, o diabo também é evangélico. Ele só não é cristão evangélico, porque ele prega muito bem, leva pessoas para a igreja, dirige conjunto, quarteto, corais, cantam muito bem. Este só não pode ser cristão. Então vejam, senhores, que muitos até abrem o ministério evangélico, mas o ministério cristão evangélico, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que nasceram não somente da água, mas também do Espírito. E no livro de Gálatas 1, versículos de 8 a 11,
Ali o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, fala que se alguém prega um outro evangelho, senão o evangelho eterno, o evangelho do reino, da salvação, é anátema. Este evangelho não tem nenhuma validade. É o evangelho que está sendo ensinado, ministrado em muitas igrejas, que apenas são igrejas evangélicas, mas não igrejas cristãs evangélicas. Porque eu repriso, as nossas origens, as nossas raízes está no cristianismo, não no evangelismo. E aqui eu quero dizer mais uma vez, estarei sempre falando, muitas são as mulheres que até fundam ministérios evangélicos. Estas, na palavra, não poderiam, não têm autoridade para fundarem ministérios, nem mesmo evangélico. Ministério cristão evangélico, jamais. Uma mulher poderá fundar. Aí os senhores poderão dizer: o Senhor tem, isso é ódio das mulheres? Não. Aqui eu tenho que te alertar para o Senhor, para a Senhora, sobre os enganos, os trocadilhos que o diabo tem feito com a palavra, o qual levará muitos à perdição eterna. Senhores poderão dizer que frequenta um ministério que foi fundado por uma mulher, que ela prega muito bem, que ela é uma bênção, que prega tudo certinho na Bíblia. Eu diria para os senhores: não tentarás o Senhor teu Deus. Senhores poderão me dizer que frequenta um ministério que foi fundado por uma mulher, mas que são os pastores que dirigem. Um pastor que preza pelo seu chamado. Um pastor que preza pelo seu ministério, jamais irá pastorear no ministério fundado por uma mulher. E eu diria para estes: não tentarás o Senhor teu Deus. Senhores poderão achar facilidade de frequentar um ministério, um grupo fundado por uma mulher, é muito perto da sua casa, é muito lindo, tudo que esta prega está na Bíblia. Eu repriso aos senhores mais uma vez: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai chegar numa altura que as suas orações, nem as minhas orações por você, não vai surtir nenhum efeito. Não vai adiantar ninguém orar por você. Nem as orações desta pessoa, nem as suas,
nem as minhas orações na sua vida não surtirá nenhum efeito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda digo para os senhores, existe um grupo, algumas igrejas que estão sendo ministradas por aqueles que tiveram um grande envolvimento com a sociedade secreta. E os senhores, mesmo sabendo, estão frequentando estes ministérios. E eu diria, não tentarás o Senhor teu Deus, porque estes sabem que ministério, maçonaria com a igreja evangélica são direções opostas, como sul e norte jamais irá combinar. E estes sabem, se algum ouvir, ver este estudo, eles sabem que aqueles que envolvem com a sociedade secreta jamais podem dirigir uma igreja evangélica, jamais. Porque os seus votos, os seus pactos feitos na sociedade secreta, jamais estes podem dirigir o ministério cristão evangélico, jamais. Então, se os senhores, alguns dos senhores, sabem que o seu líder foi envolvido com a sociedade secreta, eu diria para o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Muito em breve, todos nós teremos que prestar as nossas contas perante o tribunal divino. E as minhas obrigações nesses estudos é alertar ao Senhor, à Senhora, é alertar para que nós não venhamos a cair nos enganos do diabo e venhamos a ficar fora por causa da nossa desobediência na palavra. Então, se você frequenta um ministério fundado por uma mulher, mesmo que esta mulher não mais dirige, que estão dirigindo homens, eu diria para o Senhor, para a Senhora, não tentarás o Senhor teu Deus, porque estes pastores não prezam pelo seu chamado, pelo seu ministério, e estes não têm nenhuma autoridade para abençoar a sua vida, porque estão em desobediência à palavra. O ministério, uma igreja fundada por uma mulher na palavra, não fecha. Isso aí não combina, não dá certo. Isso aí é tentar o Senhor nosso Deus. Então, estes evangelhos que estão sendo pregados não são o evangelho, mas são evangelhos
anátemas. São evangelhos acrescentados. Acrescentam sonhos, visões, onde ligam muitas acrescentações, muitas adulterações nestes evangelhos anatemas que estão sendo divulgados, que jamais podemos chamar estes evangelhos de o evangelho eterno. Então, este ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Este ide, esta incumbência foram dadas para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram transformados pelo evangelho do reino, pelo evangelho da salvação. Não são para todos. Só que muitos são enganados. Muitos que estão pregando o evangelho repliso, nem mesmo estes foram transformados pela grandeza do evangelho do reino, pela grandeza do evangelho eterno. Então, não basta pregarmos o evangelho, um evangelho. Temos que pregarmos o evangelho eterno. Porque se prega um evangelho? Porque aqueles que estão pregando um evangelho não foram transformados pelo evangelho do reino, pelo poder do evangelho eterno, pelo poder do evangelho da salvação. Nem mesmo estes nasceram de novo. Estes nasceram da água, mas jamais nasceram do Espírito. Que o Senhor nos dê a sua plenitude, entendimento, para compreendermos estas verdades e colocá-las em prática em nossas vidas. Pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença do nosso Criador. Altíssimo Criador, coloque o teu poder, as tuas bênçãos, as tuas virtudes nesta água. Quem dela participar receberá bênçãos, vida em abundância para a glória do teu nome. Beba da água. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e vamos entrar na presença do nosso eterno Criador, Altíssimo Criador, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Visita a vida deste homem, desta mulher, a família deste ou desta, que juntos não venhamos a sermos enganados pelos ardis de Satanás. Exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para todo e sempre. Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço
Até o nosso próximo encontro.